Olá pessoal, neste vídeo eu mostrarei como configurar e enviar o evento S1010, tabela de rubricas. As rubricas é o cadastro de provento e desconto no sistema de folha de pagamento da InfoRio. E estes proventos, parte deles são configurados no 113, provento e descontos fixos para cálculo. O que é esse provento de descontos fixos para cálculo? Tem os códigos que o sistema calcula automaticamente: saldo de salário, férias, 13º, periculosidade, insalubridade, imposto de renda, INSS, vale transporte, ok? Esses códigos podem ser qualquer código. O código 1, por exemplo, é salário, mas praticamente todas as empresas usam esse código 1 como salários, mas não necessariamente teria que ser um, poderia ser qualquer código, certo? Então o sistema não tem isso como regra, que o salário é código 1. Não, é código 1 porque aqui, ó, nessa tela aqui, natureza, provento, salário, está configurado que é o código 1. O sistema sabe que é o código 1 porque está configurado aqui. Por isso que o 113, esse provento de descontos fixos para cálculo, existe. Por isso que é chamado de fixo, porque são códigos que você vem aqui e diz, são os códigos que o sistema calcula de forma assim, pré-definidos, certo? No cadastro de provento / desconto, aqui, foi até ampliado e colocado ali /outros. Depois eu explico o que é esse /outros. Certo? Seguindo aqui as instruções aqui, é a mesma historinha. Tem lá o manual operacional da InfoRio e o manual do governo. Faz, ajusta as coisas no programa de cadastro e envio. Ok? O manual operacional da InfoRio em provento de desconto, é o maior, é o bem amplo, porque ele está bem detalhado, algumas coisas, porque nós teremos que cadastrar alguns proventos novos que não existiam no sistema. Eles surgiram porque o E-Social detalhou alguns códigos que ele cadastrava num único código, ele agora precisa ser calculado em um código separado. Por exemplo, saldo de salário na rescisão era calculado no mesmo código de salário da folha. Só que o E-Social criou uma rubrica chamada saldo de salário. Então, eu tenho um provento salário que está associado com a rubrica salário, lá no E-Social, e vai ter que ter o provento saldo de salário que é associado à rubrica saldo de salário lá no E-Social. E aí, aqui nesse manual operacional, eu detalhei aqui um passo a passo de todos isso que tem que ser configurado no provento de desconto. A primeira explicação aqui é em relação ao que consta nessa aba aqui, na aba social, certo? Nessa aba social são campos que lá no XML, ao enviar, a gente precisou inserir lá, que não tinha aqui ainda, certo? Quando você seleciona aqui o provento aqui, você tem a rubrica aqui, que já estão aqui, a gente importou lá do sistema das tabelas do E-Social, que o governo publicou lá no manual, certo? É aqui que você configura, que ele é um provento, ou será um vencimento, provento ou pensão, certo? Os proventos são marcados aqui, e os descontos aqui. E em alguns casos são informativos, né? E aqui dedutoras. Esses aqui são poucos usados, são casos, por exemplo, a gente vai já falar ali sobre isso. Totais das bases. Existe uma rubrica chamada Total Base de Cálculo de FGTS, Total Base de Cálculo de Previdência Social, Total Base de Cálculo de Imposto de Renda, ok? Isso é um código que nem soma nem subtrai do líquido do funcionário, então ele é informativo, certo?
Embora, pelo que eu pesquisei nos fóruns e na internet, esses proventos não são obrigatórios o envio. Então a InfoRio inicialmente está prevendo esses códigos, mas por enquanto eles estão de fora. Se a empresa resolver enviar, é possível. Aí os cálculos lá na frente a gente vai inserir numa movimentação. Eu vou falar isso no manual operacional sobre isso aqui, sobre esses proventos, esses proventos de bases, né? E aqui a incidência, são as incidências, ó. Como é que funciona? A gente não tinha aqui a INSS, se incide INSS sim ou não? Imposto de renda, se incide imposto de renda sim ou não? FGTS, se incide FGTS, ok? O que a Social fez? Ele criou um código que define se esse código, o que é que ele é, o que é que ele incide. Ó, a pessoa que for ler aqui, lê sempre essa combinação, essa aqui como se fosse uma frase só, o grupo e a descrição. Por exemplo, aqui Código de Incidência Tributária para a Previdência Social, não é base de cálculo, ou seja, se esse provento não for base de cálculo, seria 00. Só que existem afirmativas e existe afirmativa mais verdadeira. O que eu digo isso? Quer um exemplo aqui? Por exemplo, o provento de salário de família, ele se encaixa aqui, não é base de cálculo. Certo? Só que se nós lermos mais até o final, a gente vai encontrar aqui outros salários de família. Então, o provento de salário de família não é a incidência 0, é a incidência 51. Certo? Vamos pegar outro exemplo. Salário, maternidade, incide na base de cálculo mensal. Ok? Verdadeiro isso. Mas, tem um outro aqui. Ó, ok? Salário maternidade no 13º. Ok? Então, quando você colocar aqui incidência 93, ele vai saber que esse nosso código é salário maternidade. E sendo salário maternidade, o governo lá sabe que o salário maternidade incide INSS, FGTS, imposto de renda, e aí vai. Certo? Então, é sempre bom, antes de deduzir qual é o código aqui, leia todos esses códigos de incidência. Eu sugiro, aqui está disponível aqui, nós cadastramos esse aqui, mas tem um manual aqui que eu até acho melhor, e por aqui, lá no cadastro de layout, no manual de layout aqui da Social, na aba rubrica, certo? Aqui o resumo, descendo aqui um pouquinho, tem aqui, ó, os detalhados aqui. Aí tem as incidências aqui para INSS, ó, Código de Incidência Tributária rubrica para a Previdência Social, 00 não é base de cálculo, 01 ISO, 11 mensal, ou seja, se ela for base de cálculo mensal, isso aqui, se for base de cálculo 13º, ou seja, o provento de salário vai estar no 11, o provento de 13º, segunda parcela, vai estar no 12, ok? O provento, primeira parcela de 13º, provavelmente vai estar nesse aqui, ou ver se não tem alguma coisa aqui, porque 92, 13º salário, a maquiagem, no caso, se for suspensa a incidência, ok? Observa sempre isso aqui, ó, porque isso aqui é primeiro essa frase, complementando essa. Então, ele é uma suspensão de incidência do 13º salário mensal, ok? Contribuição do escutado segurado, o código 501, INSS, esse aqui. Código INSS sobre o 13º, este aqui, ok? Base de cálculo, contribuição social, sobre mensal, 13º. Se tiver uma base de cálculo, só é base de cálculo para o empregador, é 13. Se tiver alguma que é só base de cálculo para o segurado, é 15. E aqui tem separado, o que é mensal e o que é 13º. Porque nós sabemos que a base de cálculo de INSS formam-se duas bases, uma para o 13º e outra mensal, que são salário, férias, ok? Saldo de salário, hora extra, etc, etc. Certo? Aí, logo abaixo, tem a incidência para imposto de renda. Segue a mesma lógica. Tem aqui, ó, questão de PSO.
plano de salário, previdência social oficial, previdência social 13º, férias, ok? Aí, para FGTS, mais simplesinho, e para a contribuição sindical, também mais simplesinho, ok? Então, tá aí a importância de olhar esse manual, ou seja, isso daqui, ó, esses códigos aqui foram extraídos, o único local que eu tenho é aqui, nesse manual. Se eu não lesse esse manual aqui, o layout, eu não tinha, só tinha essas informações aqui. Certo? Então, importantíssimo isso. No relatório de provento / desconto foi adicionada a opção de imprimir esses códigos, o relatório, folha de pagamento, cadastro 504, provento / descontos. Eu tenho aqui, ó, imprimir incidência esse, imprimir incidência esse e esse, ok? Se eu marquei ali, quando eu visualizar aqui, ó, vai mostrar o salário, mensalista e os códigos, ou seja, para conferir, é importante, né? Com isso eu consigo conferir bem isso. Se não aparecer essas opções aqui, é porque o sistema não está atualizado aí, esse relatório. Esse relatório essa alteração foi feita essa semana. Pode ser que ele esteja mais ou menos atualizado, mas esses campos aqui não estejam disponíveis, porque eu fiz isso ontem. Ontem, dia 13/8, que foram alterados. Certo? Adicionadas essas opções aqui. Certo? Vamos lá. Configurado isso aqui, ok? Vamos lá no manual ver o que é que o operacional do InfoRio, o que é que eu digo aqui. Tem falando aqui sobre essa aba de configuração social. Tem uma sugestão aqui que é o seguinte: imprime esse layout aqui, ó. Imprime este layout aqui e deporta isso aqui, também deporta o relatório de provento / descontos, ok? Vem configurar isso aqui. Isto tudo é importante. E isso daqui tem sua enorme importância, porque é baseado nisso aqui que as verbas do funcionário vai incidir ou não determinados encargos. Então isso é super importante. Senão a folha aqui da InfoRio não bate com a folha do social. Né? E outra coisa, não está assim, fazendo uma consistência assim, travada entre isso, essas configurações aqui e essas configurações aqui. Não está travando isso não. Certo? Isso aqui, ó, o sistema hoje vai continuar calculando INSS, Imposto de Renda, FGTS, ok? Rendimento rádio, etc., baseado nessas configurações como sempre foi, para salário de família, tal, na mesma forma. Isso aqui só vai afetar o envio para o social. Então tem que estar consistente. Isto com essas outras informações aqui. Certo? Tem uma sugestão aqui que eu acho bem interessante. Leiam essa dica aqui, essa sugestão aqui, certo? Porque eu acho interessante, que é para evitar, por exemplo, que se configure aqui, bote salário aqui, provento, salário família, aqui como aqui com 00, que não é barra de cálculo. Ou seja, certo? Leiam lá, porque se eu for não detalhar muito, o vídeo fica muito longo, poderá ficar cansativo, mais lento para vocês fazer o download, ok? Tem alguns proventos que precisam ser replicados, ok? Por que replicados? Porque tem rubrica para separado, o governo separou. Por exemplo, para quem tem triênio, isso é um exemplo. Triênio eu sei que tem professores aqui no estado de Pernambuco e sei que comércio de Juazeiro tem. Triênio, no cálculo das férias, tem que ser um código separado do código de triênio na folha. Por quê? Porque para a folha
triênio é uma rubrica, associada a uma rubrica. E nas férias é outra rubrica. E para 13º é outra rubrica. Então eu preciso separar, ter 3 códigos de triênio. Um para salário, outro para férias e outro para 13º. Tem o caso aqui de carga horária, caso específico de professor. Certo? Professor, você tem aqui cadastro, folha de pagamento, carga horária. Todos os códigos de carga horária precisam ser replicados. E aqui tem a instrução, certo? Aqui está falando aqui, explicando aqui, mais abaixo eu explico como replicar. Normalmente aqui, o que é preciso replicar aqui? Carga horária, provém descontos fixos do funcionário. Os que estão cadastrados aqui, provém descontos fixos do funcionário que estão cadastrados aqui no 136. Esses códigos aqui, no que estão cadastrados aqui no 136, só precisam ser aplicados se eles incidirem, tiver incidência se ele tiver uma rubrica específica, se vocês observarem que ele tem uma rubrica específica lá aqui, ó, se ele tiver uma rubrica específica aqui, para férias, para salário e tal, ou se tiver incidência separada, certo? As incidências, ok, se tiver incidências diferentes, aí precisa ser aqui, ou poderia estar num único código, mas se tivesse tiver incidência aqui separada, que é férias é uma incidência, que é 13º é outra incidência, então eu preciso separar, ok? Que é o caso dos códigos, por exemplo, de 13º. 13º tem uma incidência específica para 13º. Então, se eu tiver um provento triênio aqui, com certeza eu preciso separar, porque mesmo que eu não tivesse outra rubrica separada aqui, tem, mas mesmo que eu não tivesse, mas eu sei que a incidência para Previdência Social mensal é uma, e para 13º é outra. Para mensal é essa, para 13º é essa. Então, força a eu ter código separado. Então, força eu pegar esse provento descontínuo do funcionário e replicar. Provento média, aquelas médias que hoje já são calculadas nas férias, por exemplo. Isso para as férias, médias que são calculadas nas férias, porque 13º ele já calcula num único provento, média da primeira parcela, média da segunda parcela. Então, média para as férias, aqueles proventos que são médias, precisam ser replicados. Ok? Tem que ser replicados. Ok? Aqui eu falo como identificar se o provento é média, assim, como saber quais são os proventos que eu tenho que replicar. No relatório aqui de 504, eu tenho como chegar aqui e fazer isso. Ó. Listar apenas, aqui, ó, na aba média. Eu quero listar apenas os proventos que são média. Se eu fizer isso, ok? Só vai listar aqui os proventos que estão marcados que são média. Então, são esses códigos aqui que provavelmente eu devo replicar. Certo? Esses proventos são médios, só precisam ser replicados para férias. Aqui eu explico isso bem direitinho. Aqui abaixo. Ó. Aqui eu disse quais são os proventos que eu preciso replicar. Logo abaixo, aqui, certo? Eu digo aqui como fazer, dou uma dica aqui como fazer. Alguém pode usar a sua logística, mas eu dou uma logística aqui interessante. Vocês podem usar essa logística, certo? Aqui, passos para cadastrar os códigos de provento de desconto para 13º salário. Ou seja, para replicar isso aqui para 13º, como é que eu replico? Ok? Assim, tem o passo a passo aqui, bem detalhado. Eu vou mostrar aqui só um exemplo aqui. Ó, existe aqui, qual é o próximo provento? Eu clico aqui que ele sugere para mim qual é o próximo provento. Ah, eu quero cadastrar esse provento similar a outro provento. Eu posso clicar aqui e importar. Seleciono aqui, por exemplo, salário. O que vai acontecer? Vai trazer todos os dados de salário para o novo código que eu estou cadastrando. Então, eu posso mudar só a descrição e alguma outra informação. Ou seja, o que é... Se tem mesma incidência de INSS, já vende, mesma incidência de imposto de renda, já vende, salário, terceiro, ok? Então, aqui fala isso, ó. Por exemplo, para replicar. Clique F5 para o próximo evento, anota o código que ele gerou, tecla Enter, dá um passo a passo até em exagero, ou seja, bem passo a passo mesmo, cada clique tem que ser feito, certo? Mas como nós sabemos que todos
ninguém é robô, pode, né, seguir seu método. Aqui vai uma dica, ok? Aí tem aqui né? Agora, tem seu método de fazer as coisas, mas é bom prestar atenção aqui o que foi dito aqui, porque já está observando algumas coisas que tem que serem vistas, né? Como cadastrar para as férias, ok? E como cadastrar, ok? E como cadastrar as médias, ok? Tem aqui o passo a passo como cadastrar. Certo? Aqui, observe que aqui terminou o item 3.1.1, que é isso aqui. Replicar esse cadastro. Replicar quais? Carga horária, proventos e descontos, fixos, que são 36, e que são média. Aí tem outros códigos aqui também que tem que ser cadastrado. Isso aí já está aí. Quando a gente atualizou, já está exigindo isso. O provento de salário. No cálculo de rescisão, ele já está exigindo que o provento de saldo de salário esteja cadastrado. No próprio cálculo de rescisão, é exibido, caso ele não esteja configurado, ele exibe uma mensagem lá mostrando como fazer isso e fazendo referência também aqui a este manual de como fazer isto. Fazer esse cadastro de saldo de salário. Certo? Ou seja, saldo de salário tem a mesma incidência de salário. Então, eu posso vir aqui, buscar aqui o próximo e importar o código salário e mudar aqui para saldo de salário. Certo? Mas está lá bem detalhado aqui nesse manual como fazer isso. Esses proventos totais. Esses proventos totais aqui, com a atualização, nós já até inserimos esses cadastros aqui. Certo? E aí os senhores podem enviar ou não ele para o social. Avalie aí se deve ser enviado, porque pelo que eu li, eu vi no fórum, eles são opcionais. Certo? Então, nesse momento ele disponibilizou isso, porque se vocês quiserem enviar os eventos, a hora é essa. Embora que possa enviar depois, algum complemento, algum evento. Ou seja, por tempo indeterminado, eu creio que você pode enviar novos proventos, novas rubricas. Por quê? Porque podem surgir novos. Nesse caso aqui, é um provento que, pelo que eu estudei, muitos sistemas de folhas não fazem uso dele. E está lá dizendo lá que eles são opcionais. Realmente eu li em algum lugar que ele é opcional. Para surgir esses proventos totais, a gente fez uma mudança de regra aqui, que foi o seguinte. Ó, aqui no cadastro de provento, o que era até 499 era provento. Acima de 499, acima de 500 acima era desconto. O que a gente fez aqui agora? Tem até aqui uma opçãozinha aqui, ó. Próximo, outros a ser cadastrados. A regra foi o seguinte: até 499 é provento. Até 899, de 500 a 899 é desconto. Acima de 899 é outros. Ou seja, é um código que nem soma nem subtrai o líquido do funcionário. Por isso nós cadastramos aqui, ó, os proventos outros. Já estão inseridos aí os proventos outros. Com atualizações já foram inseridos. Só decidir agora se vamos enviá-los ou não para o social. E se no cálculo mensal a gente vai colocar lá no movimento. Se eu colocar lá no movimento, quando eu tirar o resumo da folha, eu posso listar, entre a lista de dados proventos e desconto, aparecer esses códigos. Certo? Tem aqui um explicando detalhadamente aqui, tem a relação aqui, ok? Outro código que precisou ser replicado foi 1/3. O terço de férias na rescisão, 1/3 de férias sobre férias proporcionais, sobre férias vencidas e sobre aviso prévio, calculava num único código. Agora a gente separou. Por quê? Porque a rubrica de férias é férias mais 1/3, de férias mais 1/3 de férias a vencer, férias mais 1/3 de férias vencidas, são separadas. Estão separadas. Então, tem aqui o passo a passo para cadastrar esses férias mais 1/3. Cadastrar esse provento, ou seja, tem que cadastrar aqui em provento, esses códigos, pode tomar como base, eu digo aqui como que deve usar como base o próprio código 1/3 que já é usado hoje. Eu mostro aqui como identificar qual é esse código de 1/3, se vocês tiverem dúvida, né? Então, cadastre esse código 1/3 aqui, depois vem aqui
no provento de desconto fixo, aqui no 113, foi adicionado aqui no final um terço de férias vencidas na rescisão, proporcionais e aviso prévio. Ok? Aqui no manual aqui está bem detalhado como configurar cada limite desse aqui, depois como configurar no 113, certo? Okay? Provento barra descontos, é isso. Ah, sim, uma outra observação, uma dica. Tem um programa aqui, ó, atualização, folha de pagamento 422, que pode excluir, já falei sobre função, e excluir provento. Tem uma lista de proventos e descontos que nunca foram usados e vocês, senhores e senhoras, não irão usá-los. Então, eu sei que esse código não existe, não será usado no sistema, pelo MP aqui. Então, eu posso retirá-lo. Isso deixará o cadastro de proventos e descontos mais limpo e vai ficar mais fácil de configurar. Deixa apenas o que vocês vão configurar. Claro que vai acontecer o seguinte, vai ter um código que você usou no passado, não vai usá-lo mais, não tem como excluí-lo. Se você usou em algum momento, não, se está configurado em alguma tela, ele não pode ser excluído, certo? Mas esse aí não serão tantos, vai ter tem muitos aí que são que foi instalado, né? Foram colocados disponíveis aí na atualização, mas nunca foram usados. Então eu posso chegar aqui e marcar proventos e pesquisar. Igual eu falei sobre a exclusão de função. E aí, ó, aparece uma lista considerável aqui de... Vou fechar essas telas aqui que pode ficar mais rápido, porque como eu estou gravando esse vídeo, com certeza minha máquina fica mais pesada, os memórias estão... Ok? Então, ó, já vem todos marcados aqui, ó. No caso aqui, uma lista grande aqui nesse meu banco de dados teste aqui, que não são usados. Aí vocês avaliam, opa, esse aqui eu não uso, mas eu posso usar. Então deixa. Posso vir usar no futuro. Mas aqui você sabe que não vai usá-lo, exclui. Porque facilita, com certeza vai facilitar a configuração aqui no cadastro de provento, aquela aba social, e vai facilitar também o envio. E até mesmo o manejo, você usa o sistema no dia a dia. Quando você buscar por um provento, vai ter uma lista menor para você selecionar, verificar o que é que você quer. Certo? Aí pode desmarcar todo, depois marcar o que quer excluir, ou pode marcar todo, depois desmarcar o que não quer excluir. Ok? Suporte aqui, sempre disponível. Um abraço e até o próximo vídeo.